Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo nesse vídeo. Eu quero fazer uma reflexão aqui da palavra de Deus. Espero que esteja tudo em paz, tudo bem com vocês. Que essa reflexão possa ser para edificação da vida de cada um. Veja bem, a Bíblia diz, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio e ele não se firmou na verdade. E todo aquele que peca é do diabo. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Bom, eu não sei vocês, mas pelo menos eu já ouvi muitas pessoas falarem esse versículo e eles explicam que normalmente é citado esse versículo que para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, se referindo à macumba, num culto de libertação, num culto que é para orar para cura divina, esses tipos de coisa, e eles dizem que a Bíblia diz que foi para isso que Jesus se manifestou. Bom, fez sentido um período da minha vida esse versículo, mas quando eu parei para me refletir sobre essa palavra, isso não fez muito sentido, porque vamos imaginar, Jesus está sentado no seu trono de glória, junto do Pai, os anjos, os serafins e tudo ali, aquela maravilha toda, e o ser humano aqui na terra, se destruindo. E aí o diabo utilizando lá as pessoas lá para fazer mal para os outros e tal. Aí Jesus pensa, quer saber, eu vou lá na terra, vou fazer lá, vou sofrer, O sofrimento de Jesus foi tão intenso que antes mesmo dele passar por aquilo, ele como homem, ele sentiu pavor. A Bíblia diz nos evangelhos que quando ele estava no Getsêmani, ele começou a sentir pavor, e pavor é medo. Ele como homem, como um ser humano, ele sentiu medo daquela hora, porque ninguém quer passar por um sofrimento desse, por vontade própria, de ser chicoteado, de ser esbofeteado, apanhar, e daquela forma que ele sofreu. Então ele sentiu pavor e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Isso é um episódio raro que acontece com o ser humano. Quando ele está em grande agonia, ele produz um tipo de substância que faz com que o seu suor ele transpira sangue. É um fenômeno que acontece no corpo, é possível acontecer, mas é muito raro. Poucos casos na história aconteceram e Jesus foi um deles. Então, Jesus ele vindo aqui na terra, passando por todo aquele sofrimento, pregando o evangelho diferente do que o sistema religioso da época ensinava, para desfazer macumba. Ele mesmo deu o poder para os homens, os servos de Deus que aceitam a Jesus, em nome deles expulsar demônios, pisar em serpente, até beber coisa mortífera não vai fazer mal. E todo esse poder que ele deu para o homem, agora ele se manifestou para desfazer macumba, para desfazer bruxaria. Isso aí, ele não precisaria de sofrer para ele fazer isso. Ele não se manifestou com esse propósito. Aí nós vamos olhar para a palavra de Deus, refletir nas palavras que está escrita o apóstolo João,
ele escreveu e a gente tem que respeitar a gramática da escrita, senão nós vamos falar o que a gente quiser, pegar qualquer trecho da palavra, né, para a gente explicar coisas a nossa própria vontade. E é isso que o sistema religioso imposto pelos os teólogos de plantão que ensinam para as pessoas de uma forma que parece que eles têm um monopólio da verdade. A interpretação da Bíblia é através deles. Se não for através deles, não tem verdade. Tudo que as pessoas falam lá, se não tiver um curso feito no colégio que eles ensinaram, eles dizem que a pessoa não tem condição de pregar. E o apóstolo Pedro, e o apóstolo João, e Tiago, e tantos outros que não tiveram curso teológico. Então esses daí não podiam também pregar o evangelho? Então, a palavra diz, o apóstolo João, ele deixou escrito na sua epístola, que nós temos a unção de Deus na nossa vida, e essa unção nos ensina todas as coisas, e a verdade não é mentira. O que o Espírito Santo nos ensina é a verdade. O que o homem ensina é questionável. A verdade de Deus não tem questionamento, mas as verdades nossas são relativas. O homem diz que tem que ser de uma forma, quando você vai ver e vai ler a escrita, está diferente. Por exemplo, esse versículo nessa reflexão que eu citei, capítulo 3, versículo 8 da Epístola de João, ele diz que o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele está se referindo a qual obra do diabo? Ele está falando sobre o pecado. Porque o capítulo 3, o epílogo do capítulo diz que aquele capítulo, a mensagem central daquele capítulo é os filhos de Deus. Ele começa dizendo: amados, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. No versículo 2 ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Por isso o mundo nos aborrece, porque não conheceu a ele. Então você vê que ele está falando sobre os filhos de Deus. Depois ele fala no versículo 3, que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então está falando sobre se afastar do pecado, de ser santo, puro, separado, e daqueles que estão em conformidade com o mundo, estão praticando as obras do pecado, as concupiscências do engano, porque é os desejos do que é enganoso. A proposta do pecado, quando ele chega e faz a proposta, parece uma coisa boa, parece uma coisa legal, é como se fosse aquele bolo bonitão, bem enfeitado, com aquele chantilly, com aquela cereja, com tudo, que parece ser uma coisa boa, mas o que está por dentro ali é uma coisa imunda, nojenta, que vai fazer mal, que vai trazer muito mal para nós. Naquele momento a proposta é boa. Por isso que Tiago, o capítulo 1, ele dá ali no versículo 14 e 15, ele fala sobre a trajetória de como se forma o pecado em nós. E isso não é uma coisa assim de ir se formando com o tempo, não. É coisas de segundos, milésimos de segundos se forma na nossa mente, o engano. Ele diz assim, que cada um de nós é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. E a concupiscência, sendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Então ele fala o processo de formação do pecado ali em nós. Não é uma coisa, uma gestação de 9 meses, é uma coisa de segundo, milésimos de segundo. Você vê uma coisa e automaticamente a sua mente começa a trabalhar para que você conclua aquilo dali que você viu. Por exemplo, um homem vê uma mulher seminua e a sua carne já deseja aquilo. Isso aí tá na nossa natureza humana, de desejar o que é agradável aos olhos. Por isso João falou que no mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São 3 coisas que estão em nós, que está lá no mundo, está na nossa carne, o desejo por essas coisas. Então a primeira coisa, a concupiscência é o que? A cobiça, o desejo. O desejo, o que eu desejo, eu olho e eu desejo. A minha carne deseja isso. Então, naquele momento, aí a mente já começa a trabalhar, nossa, que coisa bonita e tal, e me seduzindo. Por isso, Tiago ele fala que nós somos enganados quando engodado. Uma Bíblia, uma tradução mais antiga que eu tinha, falava engodado. Engodo é aquela iscazinha de plástico, formato de um peixinho, que você compra nas casas de pesca para você pescar. Aí você coloca aquele peixinho amarrado no anzol e logo depois dele um anzol e joga na água. E quando você fica puxando no molinete, a linha vem puxando e ele, de acordo que vem puxando, ele vai formando aquele movimento na água como se estivesse vivo. E o peixe que está ali caçando, vê aquele movimento, vê um peixinho, ele vai lá e engole. O peixe não mastiga igual a gente. Quando ele engole o peixe com um anzol e ele é fisgado. Então, o engodo é um engano para nos fisgar. Então, quando você vê uma coisa que chama atenção e cria o desejo, aquilo está tentando te enganar. A proposta é parecer boa. Parece que aquele peixinho está vivo, mas por trás ali tem um anzol. Então é a mesma coisa, o pecado ele gera dessa forma. Então é o meu desejo de fazer aquilo que tenta me enganar, não é nada o diabo. O diabo, a única coisa que ele faz é colocar aquelas propostas, colocar aquelas oportunidades, criar as oportunidades e torcer para que você caia. Porque se eu sou um servo de Deus, eu tenho o Espírito Santo, o diabo não se aproxima de mim, porque eu estou protegido. Mas ele pode provocar situações em que eu vou me deparar com situação que eu tenho que tomar uma decisão de aceitar ou não aceitar. Se eu aceito, eu fui enganado. E o Espírito Santo não fica me impedindo de fazer as coisas, ele me avisa. Se eu estiver sensível à voz do Espírito Santo, se eu estiver ligado com Deus, o Espírito Santo vai falar, olha, isso é um engano, isso não deve fazer, isso vai entristecer a Deus. Aí o Espírito Santo vai trabalhar para que eu não faça. Mas se eu falar não para a voz do Espírito Santo e decidir fazer, ele também não vai me punir ali e me impedir de fazer, né? E Deus deixa nós tomar as nossas escolhas, porque para nós ser julgado pelas nossas obras, nós temos que ter escolhido praticar elas. Então o pecado é por aí, a obra do diabo é o pecado que Jesus veio para desfazer. Por isso que na cruz Jesus desfez a maldição contra nós. Cravou ela na cruz, riscou aquela ceda, aquela dívida de acusação que era contra nós e cravou ela na cruz. Agora estamos libertos. Quem está com Cristo não vive mais na prática do pecado. Porque se você vive na praticar o pecado, não é o pecado involuntário. Não é aquele deslize, uma palavrinha que você fala sem querer, né? Às vezes se irritou lá, falou uma palavra que não devia falar, uma palavra torpe, uma gíria, sei lá, uma palavra mais pesada ou menos, né? Mas uma palavra que não é apropriada para a linguagem do crente, um sentimento ruim contra alguém naquele período ali, aquilo foi uma coisa
da natureza, que você às vezes não vigiou e a sua carne dominou naquele momento ali, uma ira, uma raiva ali, e você praticou um fruto da carne. Isso daí é um deslize, mas naquele momento você errou ali, você já se arrepende, oh meu Deus, não devia fazer isso e tal, e Deus está vendo que aquilo dali foi um momento, não foi uma prática. Praticar o pecado é diferente de cometer pecado, porque praticar, eu faço uso do pecado, é uma prática, ou seja, é um hábito. Por exemplo, a pessoa que mente, um mentiroso, ele às vezes, ele mesmo sem necessidade de mentir, ele já mente. Ele fala numa naturalidade, uma mentira. Eu conheci pessoa mentiroso, estava conversando com a pessoa, o telefone tocava, e quando aí essa pessoa não queria, por exemplo, a pessoa estava pedindo, cobrando alguma coisa, essa pessoa inventava uma história na hora com tanta facilidade, que depois que a ligação acabava, eu falei assim, pai, mas você não está desse jeito aí que você falou aí. Ah, tá, porque o cara é enjoado, tá me cobrando aqui, eu não recebi ainda. Eu falei, mas não é mais fácil você chegar e falar, rapaz, olha, eu não recebi ainda, mas assim que eu receber, eu vou te procurar e vou acertar com você, porque eu não recebi ainda. Não é mais fácil falar a verdade, a pessoa vai ficar mais satisfeita porque está vendo que você está sendo. E às vezes você conta uma mentira, e aquela mentira é tão descarada que a pessoa está sabendo que você está mentindo. Às vezes a pessoa não tem como provar, então não fala nada, mas a pessoa percebe a mentira. Que a mentira tem questionamento. A pessoa fala uma coisa, mas se é assim, por que é assim, já tem aqueles questionamentos. Mas quando você fala a verdade, a pessoa não tem argumento. A verdade, ela neutraliza esses questionamentos. Então, isso é praticar o pecado, né? Fazer o uso do pecado. E a pessoa que está na prática do pecado, a Bíblia diz que está do lado do diabo. Por mais que a pessoa diz que tem Deus, que tem Jesus no coração, por mais que diga essas coisas, a Bíblia é muito, muito clara quando ela fala sobre quem está com Deus e quem não está. Porque pensa, a Bíblia diz que aquele que não pratica a justiça, aquele que não pratica os mandamentos, aqueles que não obedecem às recomendações da palavra de Deus, ele é do diabo. É a Bíblia que diz. Né? Aqui eu só estou fazendo uma reflexão, não estou pegando os versículos, folheando a Bíblia. Nós estamos fazendo apenas uma reflexão sobre isso. Quando a Bíblia fala que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo que está se referindo não é macumba, feitiçaria, não é nada disso. A Bíblia está falando sobre o pecado, desfazer o pecado, ou seja, Jesus veio e tirou o temor do nosso coração. Agora eu sou livre do pecado. O Espírito Santo estando em mim, eu não vou mais viver na prática do pecado. Eu estou livre. Então, eu não vou ter prazer em fazer essas coisas mais. O meu prazer é em obedecer e não em desobedecer. Então, aquele que não se submete às vontades de Deus, não vive em função de Jesus, que vive praticando o pecado voluntariamente, ele faz porque ele quer. Ele sabe que é errado fazer aquilo, mas ele faz. Ele sabe que não devia mentir, mas mente. E a mentira, ela é um pecado tão terrível que ela é um artifício para você se livrar de um prejuízo que você julga que vai ter se falar a verdade. Se a pessoa, por exemplo, o camarada, né, deve o outro, e a pessoa lá que quer receber sabe que a pessoa recebeu o pagamento, aí vai e fala, aí a pessoa diz que não recebeu ainda. Por que ele está falando? Porque ele fala, se eu receber, eu vou ter que pagar, e se eu pagar, não vou fazer o que eu estou querendo com esse dinheiro, e eu não quero pagar esse cara agora. Então ele mente para tentar se livrar de um prejuízo que ele acha que vai ter. Né? Então a mentira é um artifício de defesa que o ser humano tem em si, na sua carne.
Entre os frutos da carne a mentira está envolvida, o engano está envolvido. Está ali, são frutos da carne. E Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 18 ali, 19, que fala sobre os frutos da carne. Quando ele chega lá no versículo 20, ele diz que aqueles que praticam essas coisas e coisas semelhantes, né, coisas parecidas com essa, porque é aquela relação ali de um versículo, 2 versículos de frutos da carne, é pouco em comparação com as demais coisas que existem. Então ele falou, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esses que praticam esses frutos da carne, que são coisas relacionadas ao mundo aqui, ao sistema mundano, eles não são de Deus, eles estão do lado do diabo. Jesus veio para se manifestou para isso, para desfazer essas obras, para te deixar livre. Portanto, agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é para quem é crente, não é para quem vai na igreja, não é para quem tem uma carteira de membro de uma igreja. É para quem está em Cristo. Quem está em Cristo, ele vive segundo a lei perfeita da liberdade, que Tiago falou. Paulo diz ali, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que vivêssemos em espírito e não mais nas obras da carne. Porque a carne não se sujeita às leis de Deus. É um absurdo para nós, carnalmente falando, naturalmente falar, que nós temos que falar bem de quem fala mal de nós, de quem nós temos que desejar o bem e orar para aqueles que nos perseguem, nos caluniam, que se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar de comer, se tiver sede, tem que dar de beber. Se alguém me dá um tapa na cara, eu virar outra face, deixar a pessoa me bater de novo. Se a pessoa tomar a minha roupa, eu deixar a minha capa, a minha túnica também. Não entrar em conflito, não tentar me justificar, não tentar requerer aquilo de volta. Quer dizer, não tentar fazer, não esboçar nenhuma reação de tentar impedir aquelas obras carnal de impiedade contra mim. Isso é um absurdo para a nossa carne. Como é que a minha carne vai se submeter a isso? Jesus veio para me dar a liberdade, a libertação desses desejos da carne, eu andar em espírito, tendo o Espírito comigo, estando revestido de Deus, eu não vou ter prazer nessas coisas, então eu não vou praticar ela. Então é para isso que Jesus se manifestou, para nos livrar desse império do pecado que o diabo tinha. Né? Paulo diz que a força do pecado está na lei, quer dizer, a lei diz não pode matar, não pode roubar, não pode. Aí a pessoa vai e faz. Bom, a pessoa fez, a pessoa pecou. Então a força do pecado está no mandamento de proibição, que diz que não pode. Aí normalmente quando proíbe uma coisa é aí que a pessoa sente vontade de fazer. Enquanto não está proibindo, a pessoa nem lhe importa com aquilo, mas quando proíbe, a pessoa quer fazer. Isso daí é o pecado operando na vida da pessoa. E a força do diabo é o pecado, e a força do pecado é a lei. O diabo trabalha com o pecado porque o pecado afasta a pessoa de Deus. Mas quando a pessoa está com Deus, a pessoa está afastada do pecado, não sente prazer no pecado, não vive na prática do pecado, ele não vive fazendo aquilo, ele vive adorando a Deus, alegre, feliz, sempre ligado, vigiando para ele não fazer isso, não olhar para ali, não olhar para lá. Não é a pessoa não pode nada, é a pessoa pode muitas coisas, só que ele tem o controle sobre aquilo. Ele falou, eu posso, mas eu não vou fazer, isso não me convém fazer. A lei permite uma série de coisas que não convém para o crente. A lei permite beber, permite fumar um cigarro, a lei permite uma série de coisas, mas porque a lei permite eu vou fazer? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não tem nada me dominando. Eu decido, eu decido comer, eu como. Eu decido almoçar, eu vou almoçar. E se eu falar, não, hoje eu não vou almoçar, eu não vou almoçar porque eu decidi. Eu não sou escravo da comida, eu não sou escravo daquilo. Eu decido. Então, o pecado, ele domina a pessoa vai praticando aquilo e chega um ponto que a pessoa não é natural. A pessoa tá, se você fala, mas não pode, isso aí tá errado. Isso não tem nada a ver não. É assim. E hoje a linguagem dos crentes tá assim, não tem nada a ver. Porque o sistema religioso tem feito assim. O mundo invadindo as igrejas, os pastores aceitando as pessoas do jeito que eles querem estar, sem nenhuma restrição, para fazer número. Aí a igreja está cheia de crente. Aí você vai ver lá, nem parece crente, mas estão lá como crente. Porque os pastores estão querendo o dízimo e as ofertas, né? E quem assiste o canal e quem assiste as reflexões da palavra que eu tenho colocado, que eu tenho pregado, que eu tenho difundido, é que esses tipos de coisas são coisas do homem, uma coisa que o homem colocou, mas que não é prática da graça e que nós somos totalmente contra isso, que tem outras maneiras para a igreja sobreviver sem precisar de se refugiar na lei de Moisés, que não pode, nunca pôde justificar e nem poderá, né? Porque se tivesse alguma lei que pudesse justificar, Jesus não precisaria de ter vindo e sofrido o que ele sofreu para nos salvar disso, né? Então fica aí essa reflexão, que você possa refletir sobre esse assunto, né? Que Jesus se manifestou, não foi para acabar com as macumbas, com feitiçaria, porque isso aí não precisava dele sair do trono dele para ele vir aqui na terra para isso. Ele veio para desfazer o pecado que estava dominando o ser humano, e o ser humano estava escravo disso e estava em dívida com Deus. E ele veio pagar essa dívida e nos livrar disso aí. Tá bom? Que Deus abençoe, fica com Deus, graça e paz a todos. Não se esqueça daquele like, né? Compartilhar aí, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Deus abençoe.